O economista e professor da Unicamp, Márcio Postman, esteve na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba na sexta-feira, dia 29, para falar sobre as formas de precarização do trabalho, como a terceirização e a rotatividade nas empresas. Postman, que é autor de 30 livros e foi secretário municipal de São Paulo, também comentou para um público de mais de 200 pessoas sobre a situação atual da economia no Brasil e as perspectivas de futuro. Além de economia e direitos trabalhistas, Postman fez uma análise do perfil social e cultural da população brasileira nos últimos anos. A palestra de Márcio Postman fez parte da agenda de debates programadas pelo Departamento de Formação do S-Metal para este ano. Confira a seguir os principais trechos da entrevista exclusiva que o economista concedeu à imprensa S-Metal. A rotatividade ganhou maior impulso logo no início do regime militar, nos anos 60, quando foi feita uma reforma trabalhista com a introdução do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Até 1966, nós tínhamos um regime de trabalho que iniciou-se em 1923 com a aprovação da Lei Eloy Chaves, que estabelecia a previdência inicialmente para os ferroviários aqui em São Paulo e depois foi se generalizando ao longo do tempo. E essa legislação previdenciária determinava que o trabalhador, após 10 anos de contrato na mesma empresa, passava a ter estabilidade na empresa. Ele poderia ter sido demitido, mas já com dificuldades, desde que com causas de demissão por justa causa. Então, no final do golpe militar em 64, abriu, na verdade, a possibilidade de interromper esse regime de contrato que estabelecia a estabilidade a partir de 10 anos de contrato na mesma empresa, em grande medida pela pressão das empresas automobilísticas no Brasil, as empresas que haviam ingressado no plano de metas do Juscelino Kubitschek, ali depois dos anos, metade dos anos 50. Então elas estavam para completar 10 anos de presença no Brasil e, portanto, 10 anos de trabalhadores contratados, o que implicaria para eles, então, essa situação de estabilidade no emprego. Então, há uma pressão, isso leva à introdução do Fundo de Garantia, que derruba o critério de estabilidade no emprego, abrindo a possibilidade de que as empresas podem demitir a qualquer momento. E, para isso, elas depositariam um valor que equivalia praticamente a um salário a cada ano, numa conta chamada FGTS. Então, nós passamos a ter ali um processo de instabilidade contratual enorme. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma taxa de rotatividade ao redor de 20% da força de trabalho, nós temos uma taxa de rotatividade superior a 40%. Então, isso torna um emprego pouco estável na empresa, e isso faz com que os trabalhadores com emprego formal sejam contratados e demitidos, e eles não conseguem durante 12 meses contribuir 12 meses para a Previdência Social. E, portanto, vão demorar mais tempo para se aposentar. A rotatividade ela é mais presente, é mais forte junto aos trabalhadores terceirizados que os não terceirizados. O trabalhador terceirizado ele tem uma taxa de rotatividade ao redor de 62%, 63%. O trabalhador não terceirizado tem uma taxa de rotatividade ao redor de 36%. Então, a precarização ela deriva de você ficar pouco tempo no mesmo emprego, porque você é demitido, e geralmente você é demitido quando o salário está um pouco maior, e você pode ser recontratado com um salário menor, então é um mecanismo de redução de salário. Ao mesmo tempo, a própria precarização paga, em média, salários que equivalem a 50% do salário do trabalhador não terceirizado. Também se percebe nos postos de trabalho terceirizados a maior presença de acidentes de trabalho. Então, são condições mais precárias nesse sentido, porque tem menos presença, menos continuidade no contrato de trabalho, tem uma estabilidade contratual, tem remuneração menor, e submetido ao risco do próprio acidente de trabalho. Por isso que é importante a regulação da terceirização. O problema é que o projeto de lei foi votado no Congresso, que está sob avaliação do Senado, não é um projeto de lei que regula a terceirização, mas procura desregularizar o trabalho não terceirizado. E aí significaria um rebaixamento, uma generalização das condições de trabalho vigentes hoje para o trabalhador terceirizado,
para, então, os demais trabalhadores não terceirizados. Isso é uma questão de mudar a regulação. Em primeiro lugar, deveria ser, no modo de ver, repensado o papel do fundo de garantia por tempo de serviço. Ele é um instrumento que agiliza, facilita a rescisão contratual. Né? E contratos de trabalho com tempo tão curto, eles estimulam a qualificação do trabalhador e da própria empresa. Por exemplo, a empresa, de maneira geral no Brasil, pouco investe na qualificação dos trabalhadores porque teme que o investimento na qualificação se transforme em custo para ela. Por quê? Porque ela investiria no trabalhador, mas sem ter a garantia que esse trabalhador vai ficar na empresa por um determinado tempo. Quer dizer, uma vez qualificado esse trabalhador, ele pode, por exemplo, romper o contrato de trabalho e vir trabalhar na empresa concorrente, que não investiu nada. Ao mesmo tempo, o trabalhador também não se sente estimulado a uma qualificação permanente, porque hoje ele está trabalhando na construção civil, amanhã pode estar trabalhando no comércio, depois pode virar trocador de ônibus. Então, que ocupação ele vai ter? Ele não tem esse interesse em qualificação. E a qualificação tem sido cada vez mais importante, não apenas para o próprio trabalhador, mas também para a empresa. Então, essa rotatividade ela é desfavorável ao país. Ela precisaria ser alterada, ou seja, tornando não mais caro necessariamente o custo da admissão, mas tornando mais administratível, dificilmente a admissão. Ou seja, a empresa para demitir precisaria, como ocorre nos países, avisar o sindicato. Porque a demissão é um problema social. À medida que a pessoa perde um emprego, ela se transforma num problema para a cidade, a pessoa que tem menos renda, é um problema, possivelmente um problema de demissão, tem impactos na família. Então, a demissão pode ter consequências sociais e tem. Então, nesse sentido, a presença de medidas administrativas tornar-se-ia mais difícil a demissão. A demissão também, em outros países, tem a demissão coletiva e demissão individual. Por exemplo, a empresa que, porventura, demita um determinado número de trabalhadores por mês, certo? Se é um número relativamente pequeno, o trabalhador demitido tem acesso ao seguro-desemprego financiado por recurso público. Mas se a empresa faz demissões em grande monta ao longo do tempo, essa demissão em grande monta deveria ser financiada com um seguro-desemprego que derivaria de um imposto sobre a empresa, porque ela está demitindo mais do que as outras, não é necessidade de demitir. Então, você tem formas de regular, a exemplo de outros países, e que infelizmente nós não aplicamos no Brasil. De parte da OIT, por exemplo, medidas que apontam no sentido de manter o trabalhador por mais tempo na empresa, pois mais tempo na empresa é melhor tanto para o trabalhador como para a empresa, para a própria empresa. De fato, a parte do trabalho não ocorreu grandes avanços do ponto de vista de proposições. Nós não tivemos, por exemplo, o tema da redução da jornada de trabalho, certo? Nós não tivemos... Eu diria assim, por que não avançou? Porque, inicialmente, no primeiro governo do presidente Lula, foi criado um Fórum Nacional do Trabalho para fazer um projeto de reformulação das relações de trabalho. Então, houve ali um movimento de um acordo entre trabalhadores, empresários e o próprio governo. Acontece que esse fórum não resultou num projeto amplo de reformulação. E, no meu modo de ver, então, a ausência de uma capacidade de construir um projeto convergente terminou inibindo a realização de propostas parciais. A luta pela redução de jornada do século XIX, final do século XIX, ela não é uma luta pela redução em si da jornada. É uma luta cujo objetivo é que o trabalhador dividiria em 3 horas o seu tempo durante o dia. Ele teria 8 horas para trabalhar, 8 horas para ficar com a família e 8 horas para descansar. Então não era uma proposta da redução em si, mas estava, na verdade, trabalhando com aquele tempo que seria o tempo do não trabalho. O que ele vai fazer com o trabalho? Ele vai ter uma maior sociabilidade com a família, vai usar o tempo para uma vontade própria e para o descanso. Né? Então, veja, hoje o debate sobre a redução de jornada de trabalho é simplesmente redução de jornada. E a questão chave é que o trabalhador, a trabalhadora vai fazer no tempo que ele não está no trabalho. Se ele não tem algo a fazer que o estimule, o que nós temos visto de maneira geral é que a redução da jornada de trabalho muitas vezes vem acompanhada de um sobretrabalho. Então, isso de certa maneira não condiz com a preocupação que se tem
que é, de certa maneira, libertar o trabalhador desse tipo de trabalho heterônomo pela sobrevivência, mas abrir a ele um outro campo que diz respeito à questão cultural, aos valores, né, a forma de o seu próprio sentido de vida, que o organizaria numa sociedade superior. Eu vejo, na verdade, um paradoxo, né? Porque nós, de certa maneira, dispomos de condições materiais para ter um padrão cultural muito superior ao que nós temos hoje, né? Nós até tivemos, olhando o que ocorreu do ponto de vista da sociedade, uma ascensão social da base da pirâmide social. As pessoas melhoraram materialmente a sua vida, tiveram acesso a bens de consumo que dificilmente teriam, sobretudo a população mais pobre que ascendeu. No entanto, os valores dessa população que ascendeu são os mesmos de 10, 15, 20 anos atrás. São valores culturais muito brutalizados, nós temos valores conservadores, né? Então não houve um avanço dos valores, né? E isso indicaria, na verdade, no meu modo de ver, um certo rebaixamento da cultura no Brasil, né? Talvez seria uma crítica aos governos democráticos, os governos de pós-85, que não viabilizaram um avanço cultural no país, né? As secretarias de cultura dos municípios, dos governos estaduais e no próprio governo federal, né, tem tido somas de recursos muito pequenas. Não houve um projeto de mudança da cultura brasileira. Eu diria assim que há um crescimento do conservadorismo, certo? Questões que aparentemente estavam superadas voltaram à tona, não é? E a gente começa a olhar as diferentes formas de manifestação cultural. O Brasil é um país com uma diversidade cultural muito grande, não é? Mas, de certa maneira, há uma reprodução de uma cultura que está se perdendo do ponto de vista das possibilidades que o Brasil teria, por exemplo, né? A orquestra sinfônica, não é? Que é algo que está ficando cada vez mais isolado aos segmentos, espaços da população, não é? Não há uma popularização das orquestras sinfônicas, da música clássica, do teatro. A população, se você fizer uma pesquisa, talvez não goste, mas será que ela teve acesso a esse tipo de música? Não é? Sem ter acesso, é difícil que as pessoas possam julgar e avaliar. Isso é um resultado, né, do crescimento das tecnologias de informação e comunicação. Essas tecnologias elas nos favorecem o intercâmbio da comunicação, né? Mas, ao mesmo tempo, elas estão levando a um processo de emborrecimento da população, porque está se perdendo a capacidade de abstração, de reflexão. Você recebe uma mensagem pelo correio eletrônico, pelo SMS, e imediatamente você já responde. Você não reflete, não analisa isso. É um tempo que você precisa para isso, e esse tempo pressupõe maior cultura, maior conhecimento, profundidade. Você vai ler um livro, há várias palavras que você não sabe, tem que consultar um dicionário. Hoje não, quer dizer, as pessoas estão abstraindo isso. Ao mesmo tempo, as tecnologias de informação e comunicação, que tem o seu lado positivo, democratização do acesso, inegavelmente, mas, por outro lado, está constituindo populações cada vez mais polarizadas. É muito comum a constituição de grupos homogêneos, né? O uso do Facebook. Então, eu tenho lá uma rodada de amigos virtuais, né? Mas, se eu ficar doente, nenhum dos amigos virtuais vai me visitar, tá certo? Então, e ao mesmo tempo, esse diálogo que eu tenho com meus amigos virtuais, eu vou, na verdade, selecionando aqueles que pensam cada vez mais igual a mim. Então, a sociedade está perdendo a capacidade de ouvir o contraditório, aceitar o diferente, né? Porque ela está sendo reeducada para conviver com grupos homogêneos. E isso leva à polarização, porque as pessoas vão perdendo a capacidade de ouvir o diferente, de valorizar a diferenciação. A riqueza está justamente no pensamento diferente, não na igualdade. Se o PT, se o Lula houvesse ganho em 1989 as eleições, né, quando na verdade nós tínhamos uma correlação de forças muito maior do ponto de vista da presença dos sindicatos, nós tínhamos no final dos anos 80 a taxa de sindicalização no Brasil chegava a 30%. Né? O presidente Lula, mês das eleições de 2002, quando a taxa de sindicalização equivale a 16, 17% da força de trabalho. Né? A ascensão do PT se dá num quadro pós presença hegemônica do neoliberalismo. Então, a luta fundamental, no modo de ver do governo presidente, foi constituir um governo pós-neoliberais, lutando contra a mediocridade neoliberal.
E nós tivemos sucessos inegáveis nesse sentido, né? O Brasil conseguiu combinar democracia, crescimento econômico, distribuição de renda. Fizemos coisas que por muitos anos ou séculos até nós jamais havíamos feito. Então foi na verdade um conjunto muito grande de esforços a serem feitos para evitar o malefício do neoliberalismo, mas essa combinação de ações, na verdade, não permitiu você construir um projeto reformista, tá certo? Que se imaginava ser necessário para isso. Tanto é que não fizemos sequer uma reforma, não fizemos porque o governo Lula não pretendeu, é porque você não tem base política para tanto. A utopia do capitalismo é o consumismo, né? Porque cria a identidade de que o consumo leva a superar digamos, a demanda material, né, do conforto material, e ao mesmo tempo o conforto subjetivo, né, porque o consumo lhe dá a ideia simbólica de você estar usando determinada vestimenta ou determinado bem como te valorizasse perante os outros. Então há muito de subjetividade no próprio consumismo. O capitalismo tem como marca fundamentalmente o consumo, né? Bom, a impressão que temos é que a sociedade aumenta o consumo, mas simultaneamente não satisfaz o subjetivismo, porque tem crescido enormemente o problema da depressão. A depressão é um sinal, não sou especialista da área, mas certamente é um sinal, não é, da incapacidade das pessoas viverem com uma subjetividade, quer dizer, com uma vida sem sentido, né? Então, e aí eu acho que é a dificuldade da esquerda. A esquerda deixou de ser protagonista na construção de uma utopia que disputasse com o consumo. Não se trata de negar o consumo, mas reconhecer os seus limites e a necessidade, no plano subjetivo, oferecer uma constituição civilizatória superior. Nós estamos tendo incapacidade de ver isso. Você, quando olha uma sociedade em que aqueles que mais estudam, os professores, são tão mal valorizados, é uma identificação de por que eu vou estudar, por que eu vou apostar nisso, tá certo? Então, se eu tenho outros caminhos mais fáceis para a ascensão social, jogador de futebol, cantora, isso, nada contra, mas obviamente isso, ninguém vai ser cantor. A população não vai ser jogador de futebol, não vai ser cantor, quer dizer, o que faria ser feliz, não é? Sem usar esses caminhos que são os caminhos muito singulares dentro do capitalismo. As crises que nós tivemos no campo da esquerda são fundamentais para que a esquerda seja protagonista. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você vai olhar experiências ao longo da história, por exemplo, dos tenentistas nos anos 20, por exemplo, os tenentistas tinham um projeto de sociedade e foram praticamente massacrados. Se você pegar a tentativa dos comunistas em 1935, a intentona comunista também, é um protagonismo que não se viabiliza, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a crise do mensalão lá em 2005, por exemplo, foi fundamental para mudar o governo Lula. Quer dizer, o governo, sem o mensalão, eu não sei se talvez o Lula teria apenas tido um mandato. O mensalão ali fez com que o governo reagisse e fizesse coisas que até então inimagináveis se apresentariam, né? A crise de 2008 também fez com que o governo tivesse que tomar decisões que também não sei se estavam no seu horizonte, né? Decisões como apostar nos bancos públicos, né? Como foi apostado, apostar num programa como Minha Casa Minha Vida. Então a crise impõe à esquerda uma necessidade de reação até por sua sobrevivência e faz avançar. Então tem uma visão que é destacada em artigo, quer dizer, olhando 2015, acredito que nós estamos no ponto ótimo da crise. O que é o ponto ótimo da crise, né? Nós estamos derivando de uma crise política, uma crise econômica, uma crise social. Esta crise vai levar a algum momento, né, certo? O PT, a governo da presidenta Dilma, tomar ações que não estão no seu horizonte agora, né, porque a crise vai levar a algum questionamento maior por parte do seu governo. Então,
não vejo a crise como, na verdade, um problema em si, embora seja, mas também a crise como uma oportunidade de você caminhar ou acelerar determinadas decisões que aparentemente não estão no seu horizonte. Veja, nós estamos na crise mais grave dos últimos 80 anos do capitalismo. Não é um ato qualquer, é uma crise de grande dimensão. Nós já estamos há 7 anos de uma crise iniciada em 2008, e os Estados Unidos não encontraram solução ainda. A Europa, de 2008 para cá, a Europa não cresceu, mas está parado no tempo. Os Estados Unidos cresceu apenas 30% do que crescia antes de 2008, nós crescemos apenas 45%, então o mundo está crescendo menos. Tá? Estamos com dificuldades de grande proporção. Né? Se você olhar a crise de 29 e o que vai ocorrer nos anos 30, é demorado no tempo, mas você vai ter uma Segunda Grande Guerra Mundial, você tem o fascismo, você tem a social-democracia, quer dizer, a minha dúvida é avaliar se esse momento que nós estamos vivendo, né, os problemas que nós temos derivam de direção, é um problema de direção, ou seja, quem está dirigindo o país, o presidente, os governadores, os prefeitos, as lideranças sindicais, partidos, etc. É um problema dessas lideranças que não conseguem oferecer uma alternativa, porque no campo da direita também está difícil, porque a alternativa eles têm, também não tem alternativa. Então é um problema de direção ou é no fundo um problema da própria instituição. Certo? As instituições não têm mais capacidade de responder, formar convergências, porque a população não vê no sindicato, não vê no partido aquilo que o estimularia. Então você vai gerando uma panaceia, uma passividade que não vai produzir necessariamente coisas melhores. Os historiadores falam que a gente tem momentos que o tempo acelera porque muitas coisas acontecem rapidamente, mas também há tempos que as coisas não acontecem, vão passando, vão definhando, mas sem oferecer necessariamente um resultado. Aí eu diria uma mudança cultural que pressupunha entender que a comunicação é estratégia para uma instituição que visa representar o interesse de outros. Certo? A comunicação é estratégica. Tem 3 funções no caso do sindicato que são estratégicas: a comunicação, a formação e as finanças. Finanças, porque se você não tem dinheiro, você faz pouca coisa. Não é? Formação é porque se você não tem quadros à altura, o que nós temos visto, na verdade, os quadros sindicais são muito rebaixados no Brasil. Né? São baixa capacidade, infelizmente pessoas que não estudaram, e nem sei se estudando melhoram. Eu diria assim que a classe trabalhadora na média está acima dos dirigentes sindicais. Né? Então a formação é absolutamente fundamental. E o outro passo é a questão da interação, da comunicação, como é que você se comunica, porque também a classe trabalhadora é muito heterogênea, tem pessoas com mais idade, que não usam a tecnologia de informação, outros que só usam, outros usam parcialmente. Quer dizer, entender isso significaria compreender que a comunicação não é apenas transmissão de informações, mas na verdade é um passo necessário na sistematização das informações, ou seja, na produção e difusão do conhecimento. Então é dar centralidade para aquilo que hoje é colocado como mais um apêndice, tá certo? Então isso, a meu modo de ver, é um elemento chave, porque a comunicação não é feita só por jornalistas, embora eles sejam profissionais, não é? Mas a comunicação é feita todo dia. A impressão que eu tenho é que a direção dos sindicatos não entende perfeitamente o papel do sindicato. Certo? Por algum tempo, o sindicato tem sido, na verdade, uma política de emprego para pessoas. Então, as pessoas vão ali sem produzir tudo aqui. Há uma certa divisão entre as centrais sindicais do seu público sindical, então você não tem muitas disputas na base, uma certa acomodação, eu diria assim. Né? Então, não há um reconhecimento que os sindicatos poderiam fazer muito mais do que fazem hoje. Isso, obviamente, faz com que os sindicatos reproduzam ações de muito tempo que não têm identidade com essa classe trabalhadora que se amplia. Então isso gera problemas que nós estamos vendo, que é um isolamento dos sindicatos. Os sindicatos estão se isolando na sociedade, né? Se isolam do seu próprio público. Então
como é que eu vou dizer, eu não sei se é um problema cultural, se é um problema dessas direções, as direções não são boas, mas em algum momento, se esse é o problema, eu disse assim, nós vamos resolver, porque em algum momento vai haver uma renovação, como ocorreu nos anos 70 no Brasil, 80, então a renovação vai melhorar. Mas pode ser que não seja um problema das direções, seja um problema que a instituição chamada sindicato não dá conta dessa nova realidade do trabalho, que vai precisar de uma outra instituição. É como se nós estivéssemos voltando a 150 anos atrás, estamos diante da segunda revolução industrial e tecnológica, certo? A formação da grande empresa, e você tinha um sindicato de ofício, que é um sindicato de pequena empresa, é um sindicato que olha apenas a elite operária e não o conjunto. Então o sindicato de ofício não conseguia responder àquela expansão da classe trabalhadora originária das grandes empresas, como a Revolução Industrial. Foi preciso surgir um novo sindicalismo para dar conta dessa realidade. Então eu não sei se é um problema da estrutura, né, de representação ou é de direção. Tecnicamente não há nada que impeça, né, uma central sindical ter um jornal. Não há nada que impeça você ter nas cidades um único espaço que teria todos os sindicatos. Você poderia ter um problema, você vai fazer um grande evento, não tem espaço, tem que alugar um hotel. Bom, porque todo sindicato tem sede, será que não podia fazer uma coisa só? Podia, mas veja que não é um problema, é um problema político. Está muito diluído. Sim, exatamente. É a fragmentação, né, que de certa maneira garante empregos para determinados segmentos que de outra maneira não teria essa possibilidade. Porque, no fundo, tem um problema, é uma questão cultural, que é o seguinte: nós somos uma sociedade muito desigual. E o fato de maneira geral, ser dirigente sindical é um status social, é uma condição de vida superior ao trabalhador simples, que não se verifica em outros países. Você vai na Suécia, ser dirigente sindical, ser trabalhador, às vezes ser sindicato é bem pior, porque no Brasil não, tem uma certa estrutura, tá certo? Bom, nem vou entrar no mérito aqui, mas que diferencia. Então você tem uma briga para as pessoas não voltarem a ser trabalhador normal. Então isso vai reproduzindo e multiplicando sindicatos, tem financiamento já praticamente garantido. Isso é difícil de mudar no Brasil, infelizmente.